Bem-vindos e bem-vindas ao Enfrentando a Dislexia, um canal direcionado para você, mãe, e para você, pai, aprender sobre a dislexia e assim ajudar o seu filho disléxico a ser um aluno nota 10 na escola. Prepara o Pais em 4 semanas para ensinar o seu filho disléxico a ser nota 10 na escola. Eu sou Caroline e o tema de hoje é: fico confuso ao receber várias instruções ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Hoje iremos falar sobre a dislexia e as suas nuances, como a sequência. Esse tema não é sobre desorganizações ou pessoas desorganizadas, doentes ou confusas. As pessoas confundem dislexia com doença ou um grave problema. E vamos logo quebrando esse mito. Vamos ver de perto a diferença de um disléxico para uma pessoa que não tem dislexia. Por exemplo, você consegue ler bem e fluentemente? Se sim, então você não tem dificuldade de leitura. Você consegue, desde pequeno, memorizar textos, tabuadas ou poesias? Se sim, então você não tem dificuldade de aprendizagem. E isso é ótimo. Mas se a sua resposta foi não consigo ler bem, mesmo agora na idade adulta, e também nunca consegui memorizar tabuadas, poesias ou textos, então, meu amigo, este vídeo é para você. Preparo Pais em 4 semanas para ensinar o seu filho disléxico a ser aluno nota 10 na escola. Provavelmente você, desde pequeno, teve essa dificuldade e precisa de ajuda para tratar. Sim, você ainda pode tratar e melhorar essa dificuldade, mesmo na idade adulta. Vamos lá. Quais são as clássicas dificuldades das pessoas com dificuldade de aprendizagem? Muita informação ao mesmo tempo. Sequência de números ou letras. Memorização. Trocas de letras ao escrever. Já aconteceu com você, em vez de escrever ladô, você escreveu labô? Ou patô, você escreveu padô? Já aconteceu? Ou pacô, em vez de patô? Não conseguir fazer um resumo de um texto ou ler simplesmente um livro. E outros, tem muitos outros. São várias as dificuldades, mas hoje iremos falar em específico da sequência. Por que falar de sequência na dislexia é importante? Porque é um tema que não é muito abordado na sala de aula. Normalmente, a professora diz: peguem o livro de português na página 183, exercícios 5 e 6, letra A e B. Vamos lá, vamos corrigir os exercícios da lição de casa. Quem começa? Vamos ver. Caroline. Nossa! Eu nem comecei a abrir o livro e ela já me chama. Class, turn to page 38, chapter 4, paragraph 3. We're going to mark adjectives today. That goes for you as well, Ishana Basti. Page 38, chapter 4, paragraph 3. Can I have your attention, Ishan? Ishan! I said page 38, chapter 4, paragraph 3. Read the first sentence and point out the adjectives. Page 38, Ishan. Adit Labba, just help the boy. Come on, the rest of you, look into your books. Normalmente a sequência é um drama para os disléxicos. Então, eu chamo a sua atenção, professores e pais. Atenção com a cobrança que vocês estão colocando nos seus filhos e nos seus alunos disléxicos ou não disléxicos. Para eles serem alunos nota 10, eles têm que ter tempo.
Eu me lembro aqui em casa, antes de saber da dislexia, eu tenho trigêmeos, né? Eu moro na Itália, tenho trigêmeos, então, para organizar, vocês imaginem que eu moro, eu e meu marido, então meus pais não estão aqui, os pais do meu marido não são mais vivos, então somos só nós. Meu marido é filho único e eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, então nós e Deus, né? Então eu falava para os meus filhos, arrumem as camas, peguem as mochilas, peguem a merenda, não esqueçam de lavar os dentes, peguem a jaqueta para a escola e eu espero vocês na porta de casa. E eles correndo, né? Que nem barata tonta. Via meu filho André que corria de um lado para o outro para ver o que ele pegava primeiro, o que ele fazia primeiro, sem saber por onde começar, e ainda eu dava bronca nele, né? Tadinho. Porque ele era o único que faltava alguma coisa. Então é muito importante você, quando você for falar alguma coisa em sequência para uma criança com dislexia, ou até mesmo uma criança com TDAH, você falar em sequência com calma, dando tempo, uma coisa por vez. Pegue a jaqueta. Onde está a jaqueta? A jaqueta está na entrada de casa. Colocou a jaqueta? Ok. Pegue o sapato. Onde está o sapato? O sapato está no armário, no seu quarto. Vai lá, pega o sapato, põe o sapato. Uma coisa por vez, ok? Qual é o melhor momento para começar a se organizar com a sequência e ajudar o seu filho a ser um aluno nota 10? Os dois assuntos estão interligados, pois com a organização você consegue fazer uma coisa por vez, uma lição de casa por vez, e consegue descobrir suas habilidades. Você já ouviu falar desse ditado popular? Com calma se chega à perfeição? A sequência nada mais é que tarefas, uma atrás da outra, não todas juntas no mesmo tempo. Fazendo essas tarefas, lições com calma, posso te garantir que você chegará lá. Por isso, os disléxicos precisam de mais tempo nas provas, os exercícios de lição de casa ou mais tempo para terminar a redação. Vejo nas escolas os professores errando nisso, não dando tempo para os alunos terminarem suas tarefas, e alunos que se veem claramente em dificuldade. O recomendado seria dar menos lição de casa, na verdade, e mais tempo nas provas, nas redações. E o porquê menos lição de casa? Porque se um disléxico fez 1 ou 2 exercícios bem, perfeito, significa que ele entendeu bem e ele fez bem, ele não errou, ele não trocou alguma coisa, mas ele se concentrou naquele exercício, ele fez aquele exercício perfeitamente. Se você der 10 exercícios, os 10 provavelmente vão sair errados, porque a concentração dele começa com o primeiro pode ser até que saia certo, mas ele sabe que tem os 10 lá esperando ele. Se ele tiver 2, ele vai se concentrar nos 2 e ele vai fazer os 2 perfeitamente. Recomendado seria dar menos lição de casa, como eu disse antes, e mais tempo nas provas e nas redações. Autorização do uso de calculadora, gravador, computador ou leitor de textos. Imaginem que as pessoas que têm o transtorno da aprendizagem, imagine a dificuldade deles. Para deixar claro aqui, a dificuldade de aprendizagem com intervenção de psicopedagogos e fonoaudiólogos, em 6 meses já conseguimos ver melhorias e até recuperação total. Por isso que às vezes você ouve, minha filha foi curada da dislexia, né? Foi curada de dislexia. Porque agora ela consegue ler, escrever perfeitamente, lembra da tabuada, faz problemas, tudo tranquilo. A dislexia não tem cura. Por isso chamamos de transtorno de aprendizagem. Pois o transtorno, mesmo com a intervenção, não passa. Ele melhora e melhora muito. No entanto, a pessoa sempre tem dificuldade ali ou aqui. Aos diretores de escolas públicas e particulares, faço uma pergunta.
O que vale mais a pena? Ter alunos que não seguem o ritmo da classe? Ter repetentes? E após o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, sua escola ter uma classificação baixa? Ou ter alunos que sabem o potencial que eles têm? São colaborativos e estudam com prazer, pois sabem que os professores em sala de aula dão oportunidade a todos. O meu intuito é preparar vocês, pais e mães, em 4 semanas, para ajudarem seus filhos disléxicos a serem alunos nota 10. E também multiplicadores desse conhecimento, para que possa chegar ao maior número de pessoas possível, inclusive em muitas escolas. Aqui na Itália, as escolas e universidades estão formando professores e diretores de escolas públicas e principalmente as particulares. Às vezes fico sabendo de casos de disléxicos que saíram da escola pública para ir à escola particular. Porque vocês têm que saber que aqui na Itália, na Europa, as melhores escolas são as escolas públicas. Sim. E quem tem algum problema, quem tem alguma dificuldade, ou porque não conseguiu a vaga na escola pública, vai para a escola particular. Mas hoje em dia, essa escola particular está adotando ensino para disléxicos em toda a escola e virou uma escola de referência no ensino. Não quero fugir do tema. Em outro vídeo falarei sobre o ensino aos disléxicos, mas basicamente, em palavras básicas, é falar com calma, escrever grande na lousa, dar tempo para a pessoa resolver o problema ou resolver a tabuada, não dar chances para que os amiguinhos riem dele, pois essa criança está com dificuldade. Não solicitar que ele leia em voz alta. Read the first sentence and tell me what the adjectives are. Okay, come on. Let's all mark the adjectives together. Just read the sentence for me. Just read the sentence, Ishan. ये तो नाच रहे. Silence. Speak in English. The letters are dancing. They're dancing, are they? Okay, then read the dancing letters. Trying to be funny? Read the sentence loud and proper. I said loud and proper, Ishan. Loud and proper. Loud and proper. Stop it. Enough is enough. Get out. Get out of my class. Out. You want to leave as well? Who is laughing here? Who wants to follow him? I don't want to hear a titter in my class. Look at your books. Shameless boy. Open your books now. Who's going to tell me what the adjectives are? I don't want a sound from this class. Yes. Come on. Has everybody opened to page 38? Falar com calma os números, páginas e a leitura de histórias, né? Quando a professora ler algum livro na classe, ler com calma, pronunciando bem as palavras. São poucas as coisas que têm que ser mudadas. Mas vai mudar não só para o disléxico, mas vai contribuir para toda a classe toda vai crescer essas mudanças. Se vocês, pais, mães ou professores, conhecerem essas informações e ainda assim não conseguirem respeitar e ter empatia com essa criança ou jovem disléxico, deverá entender que a responsabilidade pelos danos na autoestima dele recairá em você, pois simplesmente expressões corriqueiras do dia a dia derrubam qualquer autoestima.
Por exemplo, nossa, como você é lento. Que burro, conta com os dedos. Faça o cálculo no papel, né? Porque não pode fazer na cabeça, não, tem que ser no papel. Quero ver o que você está escrevendo. Quantas vezes meu filho já fez um problema e ele fez todo de cabeça? Porque ele tá lendo super bem, né? Porque ele tá fazendo já há 3 anos com a fono, tanto com a terapia, com a psicopedagoga, então ele tá lendo super bem. Então o que ele faz? Para não usar a mão para escrever, porque a escrita, ele é descalcúlico, né? A escrita requer muita energia dele, ele faz pela cabeça, ele faz de cabeça o cálculo. Fazendo de cabeça, ele põe o resultado final. E o resultado final é perfeito. Quer dizer, ele entendeu o problema. Mas tem professores que dizem, não, eu quero ver você fazendo esse cálculo. Então, poupe seu aluno, né? Deixe ele fazer o cálculo de cabeça. Faça o cálculo no papel, pode ser para outros alunos, ou aqueles que não são disléxicos. Vamos rápido, rápido, rápido. Termine logo rápido, colocar pressa. Todos os seus colegas já terminaram e você ainda não? Agora imagine o seu filho escutando essas expressões diariamente dos amigos, dos professores e às vezes até mesmo de você. Porque nós, pais, fazemos isso quando estamos nervosos. Eu entendo. Só que tudo isso deixará nessa criança e nesse jovem marcas profundas. Ele crescerá se sentindo burro, incompetente, achando que nunca irá conseguir nada na vida, irá limitar suas potencialidades e poderá até pensar em parar com seus estudos. No ensino médio, porque não se sentirá competente para fazer uma faculdade. Aceitará qualquer emprego e não será feliz. E para concluir, vou contar a minha história de quando eu era criança. Eu tinha uns 9 anos e estudava em uma escola de freiras em São Paulo, no bairro do Tatuapé. Eu sempre ia mal na escola, nunca consegui entender um problema de matemática, pois eu tinha dislexia e não sabia disso, eu não lia direito. Hoje sei o porquê, né? E isso marcou a minha infância. Essas marcas ficam para sempre. Claro que hoje eu estou com 44 anos e sou uma adulta resolvida. Tanto é que eu procuro ajudar o máximo possível o meu filho e também a mim, porque eu estou estudando. Voltei a estudar, voltei a ter prazer em estudar. Então, quando você faz qualquer tipo de curso para treinar o seu filho disléxico ou para se treinar para que você consiga, você com dislexia consiga melhorar nos estudos e você vê esse resultado, essa melhora, você quer passar isso para todos, você quer colocar um megafone na boca e contar para todo mundo que existe sim, que tem um método, um modo para melhorar. Então, isso marcou a minha infância, mas as marcas ficam no adulto, mas um adulto resolvido transforma essas marcas em amor, em dom. Hoje em dia, a dislexia para mim é um dom. E queria falar sobre um tema muito importante que é a evasão escolar no Brasil. É um problema grave e que precisa urgentemente ser discutido e resolvido. Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Dislexia, UNICEF, a evasão escolar no país atinge 5 milhões de alunos brasileiros. E é só você dar um Google para ver quantos disléxicos existem no Brasil. No Brasil existem, em média, 15 milhões de crianças e jovens com dislexia. Não existe um padrão, mas as vítimas desse distúrbio geralmente são excelentes em artes plásticas, música e matemática. O nível de inteligência é, no mínimo, na mesma média apresentada pela população em geral. São algumas estratégias que os professores e os diretores de escola têm que ter em sala de aula, que mudarão a vida de milhares de crianças e jovens brasileiros. Por este motivo, estou empenhada
a preparar você, pai e mãe, em 4 semanas, para ensinar o seu filho disléxico a ser um aluno nota 10 na escola. Então o vídeo de hoje termina por aqui e iremos enfrentar a dislexia juntos. Se vocês ainda não sabem, eu tenho um Instagram e um Facebook que chama Enfrentando a Dislexia. Pode nos seguir lá também. Eu espero vocês para o próximo vídeo. Um grande abraço aqui da Itália. Tchau, tchau. Oi, eu estou aqui para fazer uma participação aí na Semana do Disléxico. Eu sou disléxico, não sei o quanto, sei que eu tive muita dificuldade para aprender a ler e a escrever. E até hoje, com quase 60 anos de idade, eu ainda sou capaz de cometer imensos erros de ortografia. Imensos. Sou capaz de escrever faca com V, ou gato com J, ou Jesus com S, 2 S, tá vendo? É com S só, né? Tenho dificuldade ainda em ler. Eu leio muito devagar, muito mais devagar do que qualquer pessoa. Tenho muita dificuldade em guardar nomes, números, direção, uma opção de coisas. E sinto também que com a idade, embora eu lide melhor, cada vez melhor, eu também estou ficando um pouco pior, não sei porquê. Mas apesar da minha dislexia, eu escrevi um livro. Então eu sou disléxico e escritor, escrevi um romance. Eu não tinha a menor ideia de que o meu livro era um pouco sobre a minha dislexia. Eu só compreendi isso depois. E vou pedir licença a vocês para ler os 3 primeiros parágrafos do livro, que talvez ajude a entender como é que um disléxico vive a relação dele com a leitura. Começa assim. Eu nunca gostei de ler, mas sempre gostei de livros. Quando era jovem e cria que toda a gente prestava atenção em mim o tempo todo, eu carregava sempre um livro comigo e fingia ler. Eu acreditava que, sendo um grande leitor, ninguém jamais sentiria pena de mim por eu estar constantemente sozinho. O livro me protegia da piedade dos outros. Quando digo que fingia ler, não é que eu o fizesse deliberadamente. Eu bem que tentava, mas nunca consegui engrenar na leitura. Eu abria o livro cheio de entusiasmo, ansioso por conhecer a razão do título, mas a minha atenção se dissipava antes do fim da primeira página. Eu lia sem ler. O Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, Dora Doralina, de Raquel de Queiroz, Menino de Engenho, de José Lins do Rego. Meus olhos percorriam as letras, mas eu boiava sobre as palavras, sem nunca me afundar na história, qualquer que ela fosse. A cantilena da leitura me conduzia inexoravelmente a uma sonolência branda que apagava paulatinamente a presença do mundo ao meu redor. Aprisionado na oscilante fronteira entre o sono e a vigília, a minha mente se embebedava com assuntos diversos aos do livro. E eu, do livro, logo já nada sabia. Ainda que digam de mim que eu tenho uma memória prodigiosa e, de fato, eu guardo tudo o que me acontece, dos livros por onde meus olhos passearam, nada me ficou. Ou, se ficou, escondeu-se. Primeiras histórias. João Guimarães Rosa. Esse é o livro que eu escrevi, chama O Livro dos Títulos. É sobre vários assuntos, mas é também um livro escrito por alguém que teve muita dificuldade de aprender a ler e dificuldade de aprender a escrever. Até hoje, eu ainda... Como é que eu vou explicar? Eu tropeço na minha dislexia cotidianamente. Várias atividades que são muito simples para outras pessoas, eu sinto que para mim elas são um esforço. Se eu pudesse dar, assim, um conselho, dizer uma coisa que talvez ajudasse alguém que tem dislexia, é que o que me ajudou a mim foi que o meu pai, desde que eu tinha 13, 14 anos, fez muita questão que eu lesse. Ele dava livros para mim e, mais do que me dar o livro, ele conversava comigo sobre os assuntos do livro, puxando a minha curiosidade intelectual para que eu tivesse um estímulo para ler o livro. E, em algum momento, ele até, de maneira muito suave, me obrigou a ler. Ele me cobrava que, ao final do dia, contasse para ele as 10 páginas que eu deveria ter lido. Eu não conseguia ler 10 páginas, eu lia 3 páginas.
E durante um tempo eu contei, e, enfim, isso acabou gerando em mim um hábito. E eu rompi a primeira dificuldade e acabei me tornando um leitor absolutamente assíduo. Eu passo 80% do meu tempo lendo. Eu leio o dia inteiro, desde muito novinho. Ainda com dificuldade, ainda como está descrito aqui no livro, com uma tendência muito grande a me aliar da leitura e a minha cabeça viajar para um mundo de fantasia. E outra coisa que meu pai fez que me ajudou foi também me sugerir a ler em outras línguas, espanhol, italiano, as línguas latinas, francês, porque ele dizia que quem fala português com algum esforço acaba conseguindo ler em outras línguas. E embora eu nunca tenha estudado formalmente nenhuma língua estrangeira, eu acabei desenvolvendo a capacidade de ler espanhol 100%, italiano 40%, francês 80%. E aprendi até depois de muito adulto a ler inglês 100%. Eu acho que esse estudo da língua estrangeira ajudou muito a enfrentar a minha dislexia. Não sei tecnicamente ou neurologicamente de que modo, mas sinto que o esforço de ler em uma língua que não era a minha língua mãe me ajudou a ler na minha língua natural, a ler em português. Não sei muito mais o que dizer. Foi sofrido para mim, não foi muito simples. A escola foi muito dura para mim, porque eu tinha dificuldade de ler. E aí eu realmente tinha dificuldade de aprender. Mas depois, sei lá, eu acabei aprendendo muita coisa sozinho. Talvez porque a escola na minha época ainda não tivesse uma compreensão do funcionamento de uma pessoa disléxica, e eu acabei inventando um certo método para mim e funcionou para mim, a leitura. A leitura foi o grande professor e o grande remédio, digamos assim, da minha dislexia. Espero que esse breve depoimento ajude aí as pessoas que estão chegando agora na vida e começando a enfrentar a dificuldade de ser disléxico. Tudo de bom.